Fala pessoal, beleza? Dando sequência aqui na nossa playlist de criação de dashboards com Python, o que a gente pode seguir aqui, né? Eu acho que a gente pode começar a tentar pensar em criar esse formato aqui orientado a objetos para facilitar a leitura do nosso código. Então o que a gente pode fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer então é criar uma classe. Então eu vou criar uma classe com o nome de principal, que a princípio será só ela mesma. Vou criar uma função chamada init, que é a função responsável por rodar qualquer coisa quando eu chamo essa classe. Então tudo que estiver dentro dessa função init, ele vai rodar automaticamente. Por enquanto eu vou dar um comando chamado pass, né? Que ele não faz nada, ele simplesmente segue adiante, é só para respeitar a indentação do código. Vamos criar uma função chamada telafig. O nome aqui é opcional, pessoal, vocês inventem um nome que faça sentido. Vou botar esse comando pass também. Depois eu vou tirar esse comando, é só para a indentação da nossa classe ser respeitada. Vou pegar aqui a abertura dessa planilha aqui e de início e a criação do nosso app lá para cima da classe. Então a princípio vou deixar lá fora da classe. Vou deixar ela aqui para cima, por uma questão de organização do código. Então ele já vai chamar a nossa planilha ali, vai fazer a leitura. Vou deixar esse print aqui, que é bom sempre para a gente poder consultar toda vez que roda, se quiser modificar alguma coisa. E dentro do telafig aqui eu já vou botar a criação da nossa figura. Então a gente tem aqui a nossa fig basicona aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar o atributo self. Então, para quem não está habituado com orientação a objetos no Python, o self ele transforma qualquer variável local em global. Então, o que significa isso? Significa que eu vou conseguir invocar essa variável fora dessa função. Como a gente está dentro de uma classe orientada a objeto, a gente precisa utilizar do self. Esse app layout aqui, por enquanto, vou botar também dentro da função telafig. Depois a gente vê como é que a gente faz essa organização aqui. E o app layout, eu vou fazer aqui um self app layout. O que vai acontecer? Se eu deixar dessa forma, ele vai dar erro, porque o nosso app aqui está sem self, é uma variável local. O que eu vou fazer? Lá no init, eu já vou dizer que o self app corresponde ao app. E agora vai dar certo. Porque simplesmente, quando entra dentro da classe, ele está transformando essa variável local em global. Então eu posso utilizar ela orientada a objetos. Então estou fazendo uma transformação, né? E eu vou pegar esse app run server aqui, nosso loop, vou dar um Ctrl X e vou colocar dentro do nosso init e vou dar um self para ele também. Agora, se eu mandar rodar a nossa classe assim, não vai rodar o nosso gráfico, porque tem a função do gráfico, mas ela não está sendo invocada. Então tudo que está aqui no init vai ser chamado, e vai ser chamado ordenadamente, né? Cronologicamente. Então ele vai chamar primeiro o que está na linha 15, depois ele vai ler a linha 16 e assim progressivamente. Então o que a gente tem que fazer? Entre o self app e o app run server, a gente vai chamar a função de criação da nossa figure. E agora o que a gente vai fazer? Se eu rodar o programa, também não vai fazer nada. Pelo seguinte motivo, que eu preciso, ele vai passar pela classe
e não vai ler ela, porque eu não estou chamando a classe. Então eu tenho que invocá-la. Então eu tenho ali o principal. Então eu estou dizendo ali, ó, entre parênteses, principal. Eu estou dizendo que eu quero que essa classe seja rodada. Então o que o Python vai fazer? Ele vai ler as linhas, vai carregar a planilha ali, vai carregar nosso app, vai passar pela classe, e quando chegar aqui na linha 38 eu vou falar assim: volte à linha 13 e execute a minha classe. E daí ele vai abrir aqui o init, vai ler essa linha aqui e vai exibir o nosso gráfico. E o run server aqui significa que ele vai habilitar o link lá para ser acessado o servidor do Dash no navegador. Então vamos lá. Aqui, ó, deu um erro porque eu me esqueci de alguma coisa. Eu sei que eu me esqueci aqui. Eu me esqueci de, dentro do layout, editar aqui a nossa variável fig, que estava como local, para global. Agora vai dar certo. Aqui, ó, vamos rodar. E rodou o nosso gráfico. Vocês reparem que foi feito exatamente a mesma coisa da aula anterior, porém agora a gente tem um código organizado e orientado a objetos. Perfeito, pessoal? Então espero vocês na próxima aula.